E aí, pessoal do segundo ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André e hoje vamos dar continuidade em nossos estudos apresentando o realismo no Brasil. Como nós já estudamos o realismo em Portugal, voltamos agora para o Brasil. Bom, qual foi o início do realismo aí dentro do nosso território nacional, pessoal? Ele começa a ter suas manifestações nas últimas produções da terceira geração romântica, que é a partir da segunda metade do século XIX, tá? Que já estava indicando ali uma mudança, tá? Sobretudo nas obras do Castro Alves, do Sousa Andrade, Tobias Barreto, que já tentavam para a realidade social do país em suas obras. Lembra que a terceira geração romântica estava ligada ali às questões sociais, às denúncias, sobretudo na produção de uma literatura a favor da abolição dos escravos? Então, o realismo ele vai pegar essa vertente e vai explorar ainda mais, tá? E dentro da prosa, nós tínhamos o Manuel Antônio de Almeida, que também dava indícios de novas abordagens dentro do romance, ligado à prosa. Então, o realismo ele foi um movimento artístico no final do século XIX, que aí se contrapõe ao estilo do romantismo, tá? E aí no Brasil tem como marco inicial com a publicação do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881, do Machado de Assis. Então, em 1881 se inicia o romantismo, o realismo no Brasil. O contexto histórico, pessoal. Tanto o Brasil quanto a Europa estavam num momento bastante conturbado. Cientificismo, positivismo e as teorias sociais da Europa, juntamente com o abolicionismo, a Guerra do Paraguai, a assinatura da Lei Áurea, a substituição da mão de obra escrava pela assalariada, principalmente com os imigrantes que chegaram ao Brasil, o ideal republicano, ou seja, a monarquia se desfaz. Nós temos aí a instauração da República Brasileira. Eram características aí da segunda metade do século XIX. Bom, esse período representou o declínio da sociedade aristocrático-escravista, ou seja, que pertenciam ao alto calão da sociedade que eram a favor da escravidão. E aí uma gradual ascensão do capitalismo industrial, com a Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra e foi se espalhando na Europa e por todo o mundo. Então, já em São Paulo, as máquinas e as indústrias começaram a surgir. Os cafeicultores, com a mão de obra assalariada, passaram de latifundiários a empresários agrícolas. Lembrando que aí vai conversar com aquela política do café com leite, né? Política entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo produzia café, Minas produzia o leite. Agora, características principais dentro desse realismo nacional, pessoal. Bom, as características do movimento estão intimamente ligadas com o contexto histórico brasileiro que eu apresentei agora há pouco, com as novas teorias vindas da Europa, tá? Então, as teorias do positivismo, do socialismo e do evolucionismo. Desenvolveu-se, assim, uma postura objetiva na maneira de tratar a ficção. Então, não é algo mais subjetivo, a visão do autor, é algo objetivo em relação à realidade. No entanto, havia busca pelos detalhes mais precisos e realistas possíveis, sem abrir mão da crítica social. Com isso, o subjetivismo e o sentimentalismo do movimento lá anterior do romantismo abriram espaço para o universalismo e materialismo do momento presente. Os escritores do período podem ser considerados antimonárquicos, pois criticavam a monarquia e defendiam a república. Eles também podem ser considerados anti-burgueses, porque denunciavam a hipocrisia da família patriarcal burguesa, né? Um homem constituído com a mulher, seus filhos, o homem trabalha, a mulher fica em casa. Toda essa relação da hipócrita da burguesia, que o homem era um modelo perfeito, a mulher esposável, o homem traía a mulher. Então ele denuncia essa hipocrisia como célula da sociedade. E também eram considerados anticlericais, ou seja, eles defendem a separação de Estado e religião. Bom, alguns autores e obras que se destacam nesse período. Pessoal, não tenham dúvidas que o Machado de Assis
é considerado o pai aí da nossa literatura nacional, é o que teve mais destaque aí dentro do movimento realista. E também o Raul Pompeia, tá? Só que o Raul Pompeia ele é considerado entre uma transição entre o realismo e o naturalismo, que vai ser a outra vertente literária que nós vamos estudar mais para frente, tá? E aí o Raul Pompeia publica o Ateneu, que tem características tanto realistas quanto naturalistas. Qual que é a diferença entre um e o outro, professor? Bem superficial, pessoal. O naturalismo está preocupado com as camadas sociais mais inferiores. Então são os ex-escravos, são as pessoas que não possuem trabalho. Então ele denuncia essa realidade mais cruel. O realismo ele critica algo mais ligado à corte, ligado aos papéis aristocráticos, ligados à burguesia que estava em ascensão. Então, basicamente, bem superficial, essa é a diferença dos dois, tá? Bom, visto isso, pessoal, nós vamos realizar algumas atividades lá na página 76 da apostila, tá? Temos 4 exercícios aí para resolver sobre o período realista. Então, o primeiro exercício. Motivados pelas teorias científicas e filosóficas da época, os escritores realistas desejavam retratar o homem e a sociedade em sua totalidade. Não bastava mostrar a face sonhadora e idealizada da vida como fizeram os românticos. Era preciso mostrar o cotidiano massacrante, o amor adultério, a falsidade e egoísmo humano, a impotência do homem comum diante dos poderosos. Então tem toda essa realidade denunciada dentro do realismo. A respeito da literatura realista, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Apresenta descrições e adjetivações subjetivas no intuito de representar a realidade como ela é. Ou seja, é subjetivo aí, pessoal? Ou é objetivo? Não, é subjetivo, é objetivo, né? Então a letra A está errada. Letra B. A mulher é idealizada, sendo representada como um anjo de pureza e perfeição. Não, né? Essa é característica lá do romantismo, né? Aquele amor inalcançado, aquele anjo puro, perfeito. Letra C. Utiliza uma linguagem culta e direta, semelhante ao estilo metafórico do romantismo? Não, né, pessoal? Não tem nada a ver aí. É extremamente oposto ao romantismo, né? Não tem só uma linguagem culta, mas sim uma linguagem coloquial. Letra D. O herói é problemático, revelando-se portador de fraquezas e incertezas. Sim, aí pessoal, o nosso herói ele não é aquela figura perfeita que está em busca do amor. Ele tem os seus defeitos e as suas fraquezas. E é esse herói que configura o movimento realista, que a partir dele nós presenciamos as denúncias dessa sociedade. Então a alternativa correta aí é a letra D. E por que, que a E não estaria correta? O casamento é apresentado como uma instituição falida e que prevalecem os sentimentos. Ou seja, só o sentimento que prevalece aí? Ou tem a questão do adultério? Tem todas essas questões, né? Sociais, não sentimentais. Bom, por isso que a letra E está errada. Então a alternativa correta é a letra D. Número 2. Cefete, Ceará. Atente para o texto abaixo. O teve seu início na França em 1857. No Brasil começa em 1881 com a proposta de reagir contra as fantasias por meio da crítica contundente à corrupção e à hipocrisia da classe burguesa. Completam as lacunas as palavras e aí, realismo e romantismo. O realismo teve seu início na França em 1857, lá com a publicação da Madame Bovary, do Gustave Flaubert, né? Nós estudamos já. E no Brasil começou em 81 com a publicação das Memórias Póstumas do Brás Cubas, do Machado de Assis. Então aí isso é fácil, né? Alternativa A. Número 3. O EC Ceará. Sobre o realismo, assinale o incorreto. O realismo na literatura manifesta-se na prosa. A poesia da época vive o simbolismo. Epa, pera aí, a gente falou sobre simbolismo agora, pessoal? A gente estudou simbolismo já? Não, simbolismo, pessoal, vai começar lá em 1892. Não ainda, não a poesia não vive só do simbolismo, que a gente vai também estudar o parnasianismo, tá? Então essa é a alternativa errada.
Então, por que as outras estão corretas, professor? Vamos lá. O romance social, psicológico e de tese é a principal forma de expressão do realismo. Sim, você tem aí uma questão social, uma questão psicológica, que você vê as personagens mostrando suas fraquezas, mostrando suas imperfeições, e a tese para mostrar que eu estou defendendo isso a partir de tal denúncia. Então ele é um romance social, psicológico e de tese. Letra C. O romance realista deixa de ser apenas distração e se torna veículo de crítica às instituições, como a Igreja Católica e a hipocrisia burguesa. Sim, nós vimos lá nas características que deixou de ser algo para divertir apenas, e sim algo para criticar. Separação aí da Igreja do Estado e a hipocrisia burguesa. E letra D, a escravidão, os preconceitos raciais e a sexualidade são os principais temas tratados com a linguagem clara e direta. Sim, aí sai daquela questão da linguagem culta, né, que eu falei anteriormente. É uma linguagem clara e objetiva, direta, que retrata essas denúncias, como a escravidão, os preconceitos raciais e a sexualidade. Então, a alternativa A. E a número 4, a última, o Nemate. O realismo foi uma escola literária que tinha como proposta representar com fidelidade a realidade, com base nos pressupostos científicos e os conceitos da época. Assinale a alternativa que não está de acordo com essa afirmação. Então vamos lá. Cientificismo do século XIX. Sim, eu tenho aí as características da ciência. O positivismo do Auguste Comte. Sim, também tem aí o positivismo. O determinismo de Taine. Sim, eu também tenho o determinismo. Letra D, as vanguardas europeias. Tem alguma vanguarda que o professor citou europeia que influenciou o realismo? Não, pessoal, aí não tem vanguardas. E sim é um contexto histórico ligado à ciência, ao positivismo, ao determinismo. Isso sim influenciou o realismo, não as vanguardas europeias. Elas são as vanguardas, a gente vai estudar isso lá no pré-modernismo, tá? E letra E, o conceito de literatura em voga na época. Sim, a literatura deixa de ser um instrumento para distração e diversão e passa a ser um instrumento para denúncias da sociedade e da realidade que o autor está inserido. Certo, pessoal? Por hoje é só. O professor gostaria que vocês realizassem a tarefa que eu vou explicar lá no Classroom para a semana que vem. E a gente se vê na próxima com a aula do Machado de Assis. Até mais, pessoal!